Olá, queridos, bem-vindos aqui ao canal. Não sei para onde esse vídeo vai, ele pode ir para dois canais diferentes. Um é o Na Real em Portugal e o outro é Direito e etc. De qualquer maneira, é um vídeo bastante pertinente que eu acho que eu vou publicar nos dois. Então, se você já é inscrito no canal Na Real em Portugal, eu vou pedir para você compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você acabou de conhecer o canal Direito e etc., compartilhe o vídeo também com seus amigos, se inscreva no canal e a gente vai colocar conteúdos aqui que sejam de interesse na área jurídica e etc, ok? Bom, eu vou falar de um tema que tem sido recorrente nas redes sociais e na mídia, que diz respeito ao seguinte: brasileiros que vieram para Portugal e estão em busca do auxílio do consulado da embaixada brasileira para voltar ao país de origem, ou seja, o Brasil. Esse vídeo é polêmico, ok? Então, assim, você vai odiar o que eu vou dizer, dependendo da situação em que você se encontre. E vai concordar 110% do que eu vou dizer, porque você já pensou que talvez, se não tivesse seguido essas orientações básicas, você poderia estar na mesma situação. Isso vai variar. Por quê? Porque o ser humano é assim. Existem pessoas para todos os perfis. As pessoas não são iguais. Não espere que o seu vizinho pense e haja como você. Isso já é meio caminho andado para você perceber que a sociedade ela trabalha pela diferença. Existe uma teoria que chama diagrama de Pareto, que é sempre 80-20. De acordo com qualquer circunstância que você for colocar o ser humano, ele sempre vai tender a 80 ou a 20. Então, o que eu posso dizer para vocês em relação a isso é: eu sempre disse que o processo imigratório era alguma coisa que não servia para todo mundo. Desculpa dizer para vocês, eu não me sensibilizo do ponto de vista, posso dizer, emocional, mas eu me sensibilizo do ponto de vista espiritual com essas pessoas. Por quê? De alguma maneira, eu sabia que estatisticamente esses números iriam chegar e que as pessoas que tendiam a acreditar num oásis de Portugal que era vendido por 90 ou 80% dos youtubers iriam fazer aquele caminho do Eldorado. E eu vou falar para vocês o seguinte: a gente tem um exemplo disso no Brasil. Tem uma região do Brasil que eu acho que chama-se Eldorado dos Carajás, e existiu uma rota do ouro na década de 70, 80. E muitas e muitas e muitas pessoas saíram dos seus lugares e foram buscar encontrar aquele objeto, a pepita dourada, que fosse mudar a vida deles. Ou seja, eles embarcavam num sonho sem a devida estrutura e buscavam encontrar ali o seu tesouro, o seu oásis. Daquelas pessoas que buscaram aquele sonho, pode ter certeza, de 80% a 90% não atingiram. É claro que existiu o percentual das pessoas que conseguiu enriquecer com o processo de buscas de pepitas daquela região, mas não foi a maioria. E assim é com o processo de busca do petróleo, do minério, do diamante, do ouro e da melhor qualidade de vida, seja em que horizonte ou atmosfera ou universo você venha se encontrar. A grandeza não é para a maioria. Por quê? Porque a maioria não está preparada para pagar o preço que a grandeza exige. Quando eu falo isso, eu vejo muitas pessoas que embarcaram no sonho da imigração, mas não estavam devidamente preparadas para os reveses que a imigração implica. E é óbvio que numa situação dessa, o resultado do seu processo vai ser negativo. Mas significa com isso que a imigração não funciona? Não. Significa que você
não estava preparado para pagar o preço. E com relação a isso, existem processos que são práticos, ok? Práticos, dizem respeito àquilo que é prático, que você tem que enxergar fisicamente, que diz respeito ao seu preparo físico. E quando eu falo físico, eu não estou me referindo àquilo que é você se exercitar, mas aquilo que está no seu mundo material, naquilo que você enxerga. E existem coisas que estão no mundo do irreal, daquilo que você não vê, mas que para mim, para o meu processo de imigração, funcionava ao contrário. Primeiro eu pensava, imaginava, me via na situação, vivenciava aquilo no meu ambiente mais íntimo e depois eu colocava aquilo em prática. Eu tenho a crença que o universo é uma projeção daquilo que a gente pensa a respeito de si e dos demais. Existem pessoas, tal como Tomé, que elas falam assim: eu preciso primeiro ver para crer. Mas isso é antibíblico. A Bíblia diz que primeiro você precisa crer para ver. Então, antes que você pense no seu sucesso em Portugal, se imagine sendo bem-sucedido e instrumentalize mentalmente as suas formas. Prepare o seu processo de imigração. Porque se você vê assim, ó, papum, pensei e fui, você não se preparou adequadamente para aquilo que Deus tem para você. E Deus tem para você aquilo que você pensa sobre si mesmo. Eu coloquei um post no meu Instagram esses dias dizendo exatamente isso. É bíblico. Isso não é uma frase moderna do coaching. Isso é uma coisa que diz assim: os bem-sucedidos uma vez se viram como bem-sucedidos. O processo deles começou no mental, na fé, no coração, naquilo que eles atribuíam a si mesmos, o poder da conquista. Depois eles foram, caminharam e fizeram coisas que para muitos de nós parecem milagres. Então eu digo, eu vejo essa notícia, eu me compadeço, ok, do ponto de vista emocional. Mas aquilo que é minha crença pessoal, eu percebo que o processo de imigração para eles não funcionou porque eles não seguiram o beabá. O que são os primeiros passos? Primeiro, programe, se imagine, realize no seu mental, depois transforme esse mental, esse processo que aconteceu primeiramente na sua cabeça, para depois se transformar no mundo físico. Vamos transportar isso para a nossa realidade? Um bebê, ele começa a existir primeiramente na mente dos pais. Depois ele nasce como uma semente da união de dois elementos que dão origem ao genoma humano, e ele existe como uma pequena semente, que é muito menor do que o grão de mostarda, ou seja, é menor do que aquilo que a gente atribui ao tamanho da fé. E ele vai se desenvolvendo, se desenvolvendo. São 9 meses para que o processo da germinação efetiva daquela sementinha que é menor do que o tamanho de um grão de mostarda, menor do que o tamanho da ponta da agulha do alfinete, se transforma num ser humano de 50 centímetros em média. Isso não é do dia para a noite. Então não pense que você vai assistir um vídeo no YouTube, a coisa vai funcionar, vai se realizar, você vai chegar aqui e tudo vai correr às mil maravilhas. Não! Isso é a antítese da natureza. Então, se você quer imigrar, seja para qualquer país, se você quer fazer um projeto de levantar um novo negócio, se você quer construir uma família, se você quer mudar a perspectiva da sua empresa, qualquer mudança, qualquer estrutura, qualquer coisa que você precise trabalhar, antes de tudo, organize no seu mental, instrumentalize isso junto com as energias que regulam o universo e a coisa vai acontecer assim, ó, paulatinamente, no seu tempo. Por que eu digo isso para vocês? Eu não tenho uma estatística porque eu nunca parei para analisar, mas nós temos em torno de mais de 2.000 clientes. Eu não tenho nem 1% de 2.000 clientes, seriam 20 clientes, né? Na matemática, 10% seriam 200, 1% seriam 20.
em mais de 2.000 clientes. Eu não tenho nem 1%, ou seja, em que o processo de imigração correu mal e as pessoas tiveram que retornar para o Brasil. Eu tenho menos de 1% de insucesso. Isso é uma estatística maravilhosa. Se você entende de métricas empresariais, se você tem menos de 1% de insatisfação com relação ao seu produto, você vai dizer que essa empresa é, top do top do top. Mas não tem a ver com a minha atividade enquanto fomentadora da imigração. Tem a ver com a mentalidade que eu vou incutindo no meu cliente sobre aquilo que é a imigração. Então se prepare, porque isso não é um projeto para você começar hoje e terminar daqui a 2 semanas. Isso é um projeto que ele tem que começar na sua mente, tal como você tem que gestar a sua imigração. E naquilo que você vai gestando, nós vamos acrescentando elementos, vitaminas, ultrassonografias, exames para verificar a viabilidade daquela ideia, até que chega o momento que culmina. E nesse culminar, em que você efetivamente está aqui, você só tem a ganhar, mas também não é de graça. E quando eu falo graça, eu não estou falando do ponto de vista financeiro. Existe uma parcela, tal como é na gestação, em que você precisa participar do processo, ou seja, você precisa alimentar o bebê, ensinar o bebê, regular o sono, se adaptar à formação daquele ser enquanto um indivíduo que faz parte da sociedade. Você vai ter que regular, ensinar, ou seja, fazendo essa metáfora, você não vai precisar fazer isso com relação a um bebê, mas você vai precisar fazer isso com relação a si mesmo. É um novo processo de vida. Então, queridos, desculpa a minha franqueza quando eu digo que eu não me padeço das pessoas que estão regressando ao Brasil. Existe uma razão para isso. Porque desde o início que o processo de imigração delas começou, já era fadado ao insucesso. Isso é simplesmente a consequência prática daquilo que estava definido desde o início. Ou seja, o plano foi mal orquestrado. Então, a consequência dele é o insucesso. A matemática é muito simples. Então, quando as pessoas colocam para mim assim, nossa, mas existem tantas famílias que estão regressando. Sim, mas eu sabia disso. Infelizmente, o número não para de crescer. Por quê? Porque, infelizmente, o brasileiro ele tem a tendência de não se programar, de agir no impulso, no oba-oba. E com isso, o resultado prático, efetivo, é que existem famílias com crianças de colo, com menos de 5 anos, sem ter onde viver, sem ter onde se abrigar nesse frio de 6 graus, porque não se planejaram. A despeito dessas famílias, existem tantas outras, bem-sucedidas, abrigadas, com trabalho, com um custo de vida invejável. Olha, mas o meu aluguel aumentou 50 euros, mas eu consigo suportar. Mas aumentou 100 euros, eu consigo suportar. E tô me deliciando com a vida em Portugal. Comprei casa, carro, minha esposa tem emprego, meu marido tem emprego, meus filhos estão em boas escolas, eu não pago pelo sistema de saúde para as crianças até os 18 anos. Existe uma moeda ao contrário de tudo isso. O que vai diferenciar? Que lado da moeda você vai viver? Começa aqui. Começa na sua gestão do seu processo. Por isso que eu sempre digo, imigração, primeiro, não é para todo mundo. Segundo, exige planejamento. E quando você faz aquilo que precisa ser feito para que o processo seja bem sucedido, fatalmente você vai chegar a um resultado positivo. Vou dar um exemplo, fazendo uma analogia. Existem mulheres que têm seus filhos à beira da marquise. A gente às vezes passa por uma população de rua
e ver que existem mulheres grávidas ali. E muitas vezes, elas grávidas, elas têm filhos que estão amamentando, ou seja, crianças que acabaram de nascer com 3, 4 meses. A primeira coisa que você tem que se perguntar é: essa pessoa passou por um processo de gestação planejada? Você não precisa nem de 2 segundos para responder. É óbvio que não. O resultado daquela gestação vai levar a bom termo? Não. Vai ser mais um a passar dificuldade. O problema está no processo? Não. O problema está em como ela decidiu conduzir o processo. Por quê? É possível que outras mulheres entrem numa gestação planejada e, ao contrário dessas senhoras que estão na rua à espera de seus filhos e com outro nos braços, com menos de 2, 3, 4 meses se amamentando no frio e na chuva, elas estejam regozijadas pintando o quarto do bebê com enxoval pleno. Que o trabalho que elas precisam fazer é o quê? Engomar e passar. A vida não é igual para todos. Mas isso não tem a ver simplesmente por uma questão de injustiça social. Eu vou lhes dizer, isso vai ofender a muitos. Mas a verdade é que tudo começa na nossa cabeça. Eu vou dar um exemplo. É um exemplo cristão. Eu sei que tem muita gente que não vai concordar. Mas, a despeito de uma população inteira que pensava diferente, existia um homem com sua família que agia de acordo com as regras de Deus. Esse homem foi Noé. Tudo que ele fazia era... Volta, Gabi, a mamãe tá trabalhando. Tudo que ele fazia era o contrassenso da sociedade. Sei histórias, não consegui. Depois a mamãe vai te ajudar. Não sei ler. Tá bom. Tô no momento crítico e a Gabriela tá fazendo prova de leitura e ela acha que ela não sabe ler. Aos 7 anos, isso é o mais incrível. Mas enfim, vamos voltar. Vamos lá. Isso é um exemplo daquilo que é uma crença. A minha filha me ouve lendo. Eu tenho 41 anos. Além do fato de eu amar a leitura, eu leio na perfeição, na visão dela. E ela quer se comparar a mim. E é óbvio que ela vai ficar frustrada. E o que eu tento mostrar para ela é: você está no seu processo. Creia que um dia você vai ler como a sua mãe. É uma questão de fé. Ela não acredita, mas ela vai conseguir. Voltando ao exemplo de Noé. Enquanto muitas famílias, na época de Noé, chegaram à derrocada, Noé se mantinha firme na convicção. Ele cria naquilo que ele não via e ele projetava para o futuro, um futuro que era um futuro bem sucedido, de acordo com a crença que ele tinha na promessa. Se você vem para Portugal sem ter, primeiro, uma crença. Segundo, trabalhar sobre a sua crença. Terceiro, não olhar para aquilo que acontece com o vizinho. Se manter firme na sua crença, ok? Quarto, desde que você começou a pensar a respeito, fomentar o planejamento daquilo que você acredita, fatalmente o resultado é que você vai ser bem-sucedido. Eu sei que isso é muito místico para alguns, mas para mim isso é pura física. Eu espero que vocês entendam a minha abordagem religiosa a respeito de um fato que é político-econômico, mas é assim que eu penso a vida. Antes de você pensar em qualquer coisa no mundo dos fatos, eu penso naquilo no mundo das ideias. E a minha vida se baseia na minha crença pessoal. E a minha crença produz frutos. Se eu for contar aqui a minha história de como eu cheguei a Portugal, de como a minha vida correu ao longo de todos os anos, você vai falar assim, não é possível.
É possível porque a possibilidade veio de uma crença. A semente que eu regava sozinha, de acordo com os meus pensamentos. Muita gente, aliás, eu posso dizer que 99% das pessoas falavam assim: você é doida. E eu olhava para aquilo e falava assim: eu não creio naquilo que eu vejo. Eu creio naquilo que eu sinto com os olhos da minha mente. E eu vou chegar aonde eu vejo que eu vou chegar. Esse caminho nem se completou. Mas eu posso dizer para vocês que eu tô com 70% da caminhada percorrida. O que me diferencia dos demais? Primeiro, eu sabia onde eu queria ir. Eu sabia qual era o trajeto que eu queria percorrer. E tudo aquilo que eu precisava fazer até que eu chegasse nesse ponto. E eu continuo caminhando. A despeito do que eu vejo. A despeito do Covid. A despeito do euro. A despeito da guerra. A despeito de um casamento encerrado. A despeito de todas as adversidades que eu já passei. Eu continuo caminhando. Sabe por quê? Porque eu sei onde eu quero ir. E quem constrói meu caminho sou eu. Pegue você as rédeas da sua vida com toda a convicção que você puder, ok? Peça a Deus a sua porção de fé, que pode ser menor do que um grão de mostarda, e siga. Mas não olhe para o lado. Não falseie. Tem uma frase de um livro que eu li que era o seguinte: você tem uma tábua de 30 centímetros, você coloca ela sob o chão e você fala assim: anda nessa tábua. Você vai andar. Sem se preocupar com nada. Simplesmente andar sob a tábua, ok? Você pega a mesma tábua, coloca entre dois prédios. Não importa a condição ideal. Sem vento, sem sol que vai turvar a sua vista, sem nenhuma adversidade. Condições ideais de temperatura e pressão. Você lembra que a gente fazia aquela prova de física e tinha sempre, olha, fazer o cálculo com as condições ideais de temperatura e pressão. A sua crença é que, cuidado, você vai cair. E é isso que faz com que você não consiga andar naquela tábua. É uma questão de convicção. Você é aquilo que você pensa sobre si mesmo. Eu tô repetindo isso, eu repeti isso no meu Instagram, eu repito isso pros meus amigos, eu repito isso pra minha família, eu repito isso pra minha filha, porque é verdade. Se você acreditar que você pode, é verdade. Se você acreditar que você não pode, também é verdade. Se você acreditar que Portugal não é para você, se você acreditar que Portugal não tá numa boa época, se você acreditar que Portugal não vai funcionar por causa da guerra, se você acreditar que você vai vir para cá e não vai ter emprego, se você acreditar que você vai vir para cá e você não vai conseguir arrendar um bom imóvel, tudo isso é verdade. Por quê? Porque você estabeleceu essa crença. E essa crença é universal. Mas se você faz o caminho inverso e se prepara adequadamente para isso, pode ter certeza, não tem como. O universo vai te ouvir e vai funcionar para você, ok? Espero que esse vídeo tenha alcançado quem deveria alcançar nesse domingo, hoje, dia... Que dia é hoje? 4 de dezembro, e eu tenha conseguido, de 2022, estabelecer essa conexão que não diz respeito a Portugal, diz respeito a qualquer processo que você tenha sobre a sua vida, tá bom? Não olhe para as notícias, olhe para dentro de si. Olhe para o universo, olhe para Deus, olhe para uma força que é maior do que você. E eu posso te garantir, eu não tô aqui porque eu sou mais inteligente. Nem sou. Eu não tô aqui porque eu sou a mais bonita. Eu não tô aqui com as conquistas que eu já tive e eu não divulgo isso pra ninguém. É porque eu sou mais especial. E eu vou lhe dar um exemplo. Que é, assim, Vamos lá. Eu ia encurtar, mas agora eu vou alongar. Se você pensar num jockey e num cavalo, o primeiro lugar pro segundo
é uma diferença de centímetros. Se você pensar, a gente está em épocas de Copa, num que fez 1-0, a diferença é de 1 gol. Se você for pensar que os primeiros lugares têm uma diferença mínima em relação ao segundo, você vai entender que o que faz essa diferença acontecer é nada mais, nada menos do que uma coisa chamada perseverança. Se você não desistir, vai chegar um momento que vai funcionar. A diferença é quem desiste. O primeiro lugar, ele não está a léguas de distância do segundo. Ele está a milésimos de segundo, a milésimos de centímetro, a uma diferença de 1 gol. Ou seja, ele não é 10 vezes melhor. Ele talvez seja 0,2% melhor. Então, a diferença que faz de um vencedor para alguém que chegou em segundo ou para alguém que chegou em terceiro é o mínimo. Mas esse mínimo é o que vai fazer com que você volte para o Brasil e não permaneça aqui. Pensa nisso. Antes de você fazer notícias factoides daquilo que não é. E pensa assim, talvez se eu tivesse me dedicado mais àqueles 0,2 segundos, aquele 0,2 milímetros, essa seria a minha diferença entre o primeiro e o segundo lugar. Tá bom? Espero que eu consiga transmitir aquilo que é necessário para esse vídeo. E até o próximo vídeo do canal. Beijinhos pra vocês.